Nós vamos fazer uma festa aqui. Vai estar conosco, vou fazer um convite para o Daniel Sena estar conosco aqui terça-feira. E a gente vai terminar essa conferência aí debaixo de glória. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado para todo sempre. Nosso tema de hoje é seremos transformados. Falamos sobre tanta coisa aqui, irmão, e Deus, graças a Deus, tem nos abençoado, porque Ele é fiel. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Vamos lá. Vamos lá, irmãos. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 13. Queridos, esse texto que nós lemos aqui, o apóstolo Pedro, na sua carta universal, ele está falando sobre santidade, sobre santificação. E quando nós falamos sobre santificação, vão aparecer vários conceitos sobre santidade. Olhe para mim aqui, por favor. Por exemplo, santificação foi definido o conceito de santidade como separação, como consagração, como exclusividade, como ser santo e por aí vai. Só que quando nós olhamos aqui para esse conceito de santidade, a gente observa que no sentido moral, ninguém conseguirá santidade no sentido moral. Santidade no sentido moral não é possível nessa terra. Um teólogo muito famoso chamado John Wesley vai dizer que santidade, ele ensinou, na verdade, nos seus ensinos, um conceito de santidade plena. O que significa isso, pastor? Santidade plena, na visão de Wesley, que foi um grande ganhador de almas, um grande pregador, um grande pentecostal, que deixou o seu nome na história da igreja. Wesley dizia que nessa vida, a gente poderia alcançar a santidade plena. Quando Jesus, citando uma passagem de Levítico, disse, sede santos porque eu sou santo, ele em nenhum momento estava dizendo ao homem que o homem conseguiria isso aqui nesse plano terreno. Por quê, pastor? Porque nós fomos livrados do poder do pecado e não da presença do pecado. Quando o apóstolo Paulo trabalha na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, irmão Carlos Castro, e na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, você vai ver que no decorrer do que está acontecendo, o retorno do Senhor Jesus, naquela reta do que está acontecendo, todos os sinais do retorno do Senhor Jesus, um ponto principal, ou um dos pontos principais, é que os corpos das pessoas que estão vivas aqui na terra, eles serão transformados. Por quê? Porque naquele momento, existe um hino na harpa cristã que diz que no céu não entra pecado. Nós vamos estar em uma dimensão que não é aqui na terra. E se for para estar diante de Deus, a gente tem que estar em um corpo santificado. Por isso essa transformação. O que seria essa transformação? Mateus capítulo de número 16... O evangelista Mateus, quando fala após a ressurreição do Senhor Jesus, ele diz que o Senhor Jesus aparece com um corpo glorificado. E é interessante que quando você ler os evangelhos, após a ressurreição, você vai observar que Jesus ele tem um corpo glorificado, mas aquele corpo ainda é um corpo humano. Como assim, pastor? Aquele corpo ele consegue ultrapassar uma porta, mas ao mesmo tempo aquele corpo se alimenta de comida física e material. O problema da doutrina de Wesley, santificação plena, é que não tem como provar ela biblicamente. Por quê? Porque nós não conseguiremos, escute, santidade moral aqui. Santidade moral nesse plano só pertence à Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pastor Narciso, mas por que então Deus disse que a gente tem que ser santo como Ele é santo, se a gente não pode alcançar isso? Porque nós precisamos de um padrão. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, eu sei que vocês não vão alcançar isso aqui, mas vocês precisam a cada dia olhar para mim como padrão perfeito e tentar melhorar a caminhada de vocês dia após dia. Uma outra coisa muito interessante, pastor Narciso, tirando esse ponto, o que seria então santificação? Um teólogo muito famoso chamado Wayne Grudem, que escreveu um livro chamado Teologia Sistemática. Grudem vai dizer na sua sistemática um conceito de santidade que eu achei fantástico, abre aspas. Grudem diz assim, santidade ou santificação é quando o Espírito de Deus, através do sangue de Jesus, justifica o homem diante de Deus, para que esse homem possa ser separado pelo Espírito, receber um selo através do sangue, e agora possa ter então, por ser separado pela obra não dele, mas de Cristo, possa agora ter um relacionamento com Cristo. Como assim, pastor? Grudem está falando de outras palavras. O ímpio, quem?
não pode ter um relacionamento com Deus, porque ele é ímpio. Se Deus olha para ele, a Bíblia não chama ele de filho, a Bíblia chama ele de filho de desobediência, filho da ira, ou de criatura. Se Deus olha para o ímpio, logo, Deus é santo, moralmente falando, o homem não tem como ter contato com esse Deus. Porém, quando Deus olha para uma pessoa que é justificada pelo sangue de Jesus, 1 João, capítulo 1, João escreveu: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então Gruden está dizendo, uma pessoa santa não é alguém que conseguiu a moralidade como a de Deus, mas é alguém que foi separado através do sangue de Cristo, e agora, por causa do sangue de Cristo, ele pode novamente ter um relacionamento com Deus. Então o que é uma pessoa santa? Uma pessoa santa, segundo as Escrituras, é uma pessoa que tem oportunidade novamente de ter o seu relacionamento que foi quebrado pelo pecado. Agora escute uma coisa aqui, pastor Narciso, quem éramos nós? Eu anotei aqui porque nós não temos tempo, mas eu vou usar como base Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. Romanos, o mesmo autor, Romanos capítulo 1, versículo 29 ao 31. Se você quiser colocar aqui para me ajudar, pode colocar, mas eu vou ler aqui para não tomar muito tempo. Efésios capítulo 2, versículo de número 1. Primeiro, aqui no Brasil se levantou uma geração que tem aprendido que o homem é o centro de muita coisa. Por exemplo, as músicas das igrejas cristãs são cantadas para o homem. As mensagens que são pregadas nas igrejas, elas são em torno do homem. Por quê? Porque isso é algo que vende. O doutor Augusto Nicodemos Lopes, teólogo reformado brasileiro, muito conceituado, vejam as obras dele, leiam os livros dele, vocês serão muito edificados. Ele vai dizer algo fantástico. Ele explicando sobre o Salmo de número 88. Ele vai dizer que o Salmo de número 88 está num rol de salmos conhecido como os salmos mais tristes da Bíblia. E uma coisa interessante no saltério, que é o inário da igreja, que é o inário dos judeus, é que nenhum dos 150 salmos, a palavra salmos no hebraico significa hinos que são cantados com instrumentos de corda. E muitos desses salmos são didáticos e doxológicos. O que significa doxológico? Significam doxa glória. Significa que eles ensinam algo sobre um atributo de Deus. Se tu pega o Salmo 1, tu aprende algo de Deus. Se tu pega o Salmo 2, tu aprende um atributo de Deus. Se tu pega o Salmo 30, tu aprende um atributo. Não tem nenhum salmo, nenhum, que você não aprenda um atributo de Deus. Por exemplo, quando você vai estudar um pouquinho sobre a história da Bíblia, o manuseio da Bíblia, você vai entender que para chegar até nós, para estar bonitinha, para a sociedade bíblica, dá uma moral aqui para o homem que está aqui atrás, né? Para a sociedade bíblica imprimir, para estar na tua mão, passou por todo um processo. Nem sempre na história da igreja, as pessoas podiam entrar num culto, entrar numa sinagoga, entrar numa igreja e abrir o texto sagrado para olhar se aquilo que o pastor está falando é a verdade. Então o que acontece, pastor Narciso? Acontece que como as pessoas não poderiam ter esse acesso, aí entrou Asaf, aí entrou Emã, aí entrou Etan, aí entrou Davi, aí entrou Salomão, aí entraram os salmistas, para fazer o quê? Pergunte o quê? Só falo se você dá glória. Para catequizar o povo. Como o povo não podia abrir a Bíblia, eles cantavam a Bíblia para o povo. Olha só, Senhor, Salmo 139, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu estou deitado, tu sabes quando eu estou levantado. A palavra nem chegou na minha boca e tu já sabes qual é. Qual ciência para mim é maravilhosíssima, que eu não posso alcançá-la. Se eu for ao céu, lá eu te encontro. Se eu for o mais profundo do abismo, lá tu estás. As pessoas começaram então, evangelista Rafael, aprender alguma coisa sobre Deus. Mas sabe o que é interessante? Quando o doutor Augusto Nicodemos vai falar dos salmos de Emã, ele vai dizer, olha, esses salmos são conhecidos como os salmos tristes. Como salmos o quê? Por quê? Porque eles começam com perguntas e terminam sem respostas. O homem está passando por algum problema, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, alguma coisa que tem atacado a nossa sociedade, e ele pergunta para Deus, Deus, onde é que tu estás? E Deus não responde. Aí ele fala assim, eu oro de manhã e Deus não respondeu. Ele poderia parar, ele poderia fazer o quê? Ele falou, não, vou aumentar o nível, vou orar de manhã e de tarde. Ele começou a orar de manhã e de tarde, e Deus não respondeu. Ele poderia parar e ficar mais frustrado. Ele disse, não, vou aumentar o nível, vou orar de manhã, vou orar de tarde e vou orar de noite. Aí ele poderia desistir, ele falou, não, agora eu vou buscar de madrugada, porque de madrugada, colocando a cara no pó. Escute, aí nasceram os coaches. Nada, você quer ganhar dinheiro,
Você tem uma empresa, procure um coach. Você quer ir para o céu, procure um pastor bíblico. Coach vai te ensinar a ter vida financeira boa. Viu? Pastor compromissado com a verdade vai te ensinar a viver em santidade para se parecer com Cristo verdadeiramente. Então a Bíblia vai dar características. Olha só aqui nesse texto, capítulo 2 de Efésios, do 1 ao 3. Olha o que a Bíblia vai dizer. Quem somos nós? Nós somos pessoas mortas em delitos e pecados, versículo 1. Nós somos, versículo 2, pode colocar, filhos da desobediência. E versículo 3, para você ler, nós somos pessoas inclinadas à carne. Essas são as características que Deus dá para nós. Romanos, capítulo de número 1, a lista é bem mais extensa. Versículo 29 ao 31, Paulo vai dizer, segura, você é injusto, você é mau, você é avarento, você é invejoso, homicida, difamador, caluniador, aborrecedor de Deus, insolente, soberbo, presunçoso, inventor de males, desobediente aos pais, insensato, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Capítulo 1, versículo 32. Por favor, leia em alto, bom som no 3, todo mundo. 1, 2, 3. Que são passíveis de morte os que tais coisas. Segura. Esse aqui, segundo a Bíblia, somos nós. Segundo o David Leonardo, tu é o centro de Deus, tu é o queridinho de Deus, a última bolacha do pacote, aquele que Deus para tudo para te atender, a menina dos olhos de Deus. Segundo Paulo, tu é mentiroso, invejoso, desobediente, filho da ira. Meu irmão, a lista ela é extensa. Agora preste atenção, por isso que a gente precisa ser transformado. Pastor, dá um glória aí para me ajudar, irmão. Nesse texto, 1 de Pedro 1,13, Pedro quer nos ensinar, olhe para mim, que a santificação, ela é um processo gradativo. Sabe o que é interessante? Regeneração, tu não faz nada. Justificação, quem fez foi Cristo. Conversão, quem fez foi o Espírito. Não tem obra nenhuma tua. Tudo é uma ação de Deus. E acontece só uma vez, não precisa acontecer duas. Cristo não derrama o mesmo sangue duas vezes por uma pessoa. Se Cristo derramou o sangue por ti, tu tens certeza da tua salvação, porque o sangue dele tem poder. Agora escute uma coisa, e o que é que Pedro quer nos ensinar? Capítulo 1, versículo 13, quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Por isso, ou portanto, dependendo da tua versão, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Esse portanto, você que estuda português, eu não sou professor de português, mas dá para fazer alguma coisa aqui, olhe para mim. Esse por isso ou portanto é uma conjunção conclusiva. Como assim, pastor? Não é normal ele estar no versículo 13. É normal ele estar no último versículo do capítulo, porque ele está concluindo um pensamento. Mas por que Paulo falou do 1 ao 12 alguma coisa? Primeiro, na verdade, com a Bíblia aberta, versículo 1 e versículo 2, ele se apresenta. Apresenta para quem está escrevendo. Para quem, pastor? Para os crentes da Capadócia, da Ásia, da dispersão, da Betinha. No capítulo 2, ele diz que ele está escrevendo para os eleitos. Tem algum aí? Glória. Segundo a presciência de Deus. Só que do versículo 3 ao versículo de número 12, ele vai falar de bônus. De quê? Que a salvação de Cristo vai trazer para nós que já somos não criaturas da desobediência, mas pessoas nascidas de novo. Por exemplo, quando você pega o capítulo de número 1, versículo 13. Capítulo 1, 3. Pode colocar aqui, ó. Capítulo 1, versículo 3. Pedro vai dizer: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para vivermos uma vida de esperança, mediante o que, irmão? A ressurreição de Cristo dentre os mortos. Versículo de número 4, olha outro bônus da salvação. Você que já foi regenerado pela ressurreição de Cristo, no versículo 4 vai receber uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada não aqui na terra, mas no céu. No versículo de número 5, mais um bônus: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação. Estou falando que Deus te salvou e tu não deu nenhum glória. Preparada
preparada para revelar-se no último tempo. E o versículo 9, o último, verso 9, obtendo o fim da vossa fé e a salvação da vossa o quê? Da vossa alma. Olha isso, olha a estratégia de Pedro. Antes de falar sobre santidade, porque tipo assim, pastor, por que eu tenho que ser santo? Porque quem decide, entenda comigo assim, quem obedece, melhor dizendo, viver em santidade, automaticamente ele vai receber privilégios que o reino oferece para essas pessoas que decidiram viver uma vida parecida com Deus e não com o mundo. Como assim, pastor Narciso? Pedro fala assim, olha, antes de falar para vocês, por que vocês devem viver como pessoas santas? Eu vou mostrar para vocês que toda pessoa santa, automaticamente, ela já recebe os bônus da salvação. Que bônus? Regeneração, eleição, justificação. Eu vou trocar casa, carro, apartamento. Vou falar de novo para te dar mais uma chance. Regeneração, justificação, santidade, perseverança dos santos. São bônus. Ou seja, vocês não vão viver. Sabe por que vocês vão viver em santidade? Porque vocês foram alcançados por algo que o homem ou a terra não pode dar para vocês. Agora escute isso aqui. Versículo 13. Quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Ele usa uma expressão, leia comigo. Por isso, cingindo o vosso entendimento. Ele vai usar aqui 3 palavras. Primeiro, cingindo. Segundo, sede sóbrios. E terceiro, esperar inteiramente. Cingindo, o que significa isso aqui, pastor? Essa palavra cingindo, era como se uma pessoa, eles se vestiam com vestidos longos, e no momento de caminhar, no momento de correr, no momento de estar falando, eles precisariam, por exemplo, se eu fosse correr para algum lugar com um vestido longo, eu teria que levantar esse vestido e amarrar ele aqui. Paulo está dizendo isso aqui nesse texto, olha, vocês precisam estar preparados, porque a qualquer momento vai acontecer uma ação. Esse cingir o vosso entendimento significa, o indivíduo deveria recolher o seu manto, puxando entre as pernas, para prender em torno da cintura, porque ele precisaria correr. Paulo está dizendo assim, olha, vocês precisam estar preparados. Precisa estar o quê? Olha para o teu irmão, diz para ele assim, como é que está a tua vigilância? Diga assim, o teu vestido, fala para ele, o teu vestido, ou melhor, diga assim, a tua sandália, pisa no teu vestido quando tu corre, ou ele está levantado e amarrado na tua cintura? Olhe para mim, no mesmo verso, escute isso, ele diz assim, ó, sede sóbrios. Repita e diga comigo, autocontrole. Aqui significa, não deixar os pensamentos sujeitos a qualquer tipo de embriaguez ou vinho. Tipo, não posso inibir a vigilância. Eu preciso ter cuidado. Rápido, Ítalo. Marcos capítulo 4, versículo 19. Aqui no telão. Olha o que diz esse texto. Vigilância. Marcos capítulo 4, versículo de número 19. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela o quê? Meu irmão, e o que tem de gente atrás das coisas do mundo, fascinado pelas riquezas, fascinado por ambições, querendo crescer a qualquer custo, até passando os outros para trás, deixando com que a palavra fique como? Infrutífera. Aí Paulo vem para corroborar. Colossenses capítulo 3, versículo de número 2. Rápido, meu filho, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo diz assim, ó, aleluia, no 3, todo mundo, 3. Se você tivesse o mesmo ânimo para pensar nas coisas espirituais, como você pensa nas coisas aqui da terra, escute, segura, deixa eu dar um conselho para vocês, cuidado com as coisas boas. Que coisas boas, pastor? Cuidado com a profissão, cuidado com os bens materiais, cuidado com a diversão, cuidado com o prestígio, cuidado com as amizades, cuidado com a erudição. Tudo isso pode se tornar problemas entre a tua vida e a tua vida de santidade. Pastor, eu quero é dinheiro, como diz o Augusto Cury, para ser o mais rico do cemitério. Porque quando tu morrer, tu não vai levar nada, vai ficar... Ei, segura, ainda vou dizer algo. O homem que mais teve dinheiro na Bíblia, se não foi o que mais teve, foi um dos mais, Salomão. Olha isso aqui, pastor Bruno, ele falou assim, ó, rapaz,
Tudo que o meu olho quis, eu comprei. Sabe de onde vinham as éguas dele? Uma égua no tempo de Salomão era uma Ferrari, meu irmão. Só tinha gente que era rei, quem era rico. Sabe de onde vinham as éguas dele? Pergunta de onde? Ele mandava importar do Egito. Qualquer coisa. Quanto é? Quero. Quanto é? Faz o pix lá para ele, é meu. Pega. Sabe o que ele disse? Que ele olhou tudo e disse, a conclusão dele foi, eu corri atrás do vento. Olha o que ele falou, tudo é vaidade. E o mais triste, vai vir uma pessoa que não trabalhou, que não suou, e vai jogar tudo fora. Porque o tempo passa, o mundo passa, a beleza passa. Aleluia. Cuidado com as distrações. Escute isso aqui. É isso que ele está falando assim, ó. Se cinjam, estejam preparados. Ei, autocontrole, sede sóbrios. 1 de Pedro 1,13. Sede sóbrios. Ele não está falando sede sóbrios só de vício de álcool. Sede sóbrios sobre qual? Escuta. Pastor, eu não bebo, mas o meu trabalho é um altar na minha vida. Pastor, eu não bebo, mas a minha mulher é um altar na minha vida. Pastor, eu não bebo, mas esse vício é tudo que toma um lugar de Deus na tua vida, segundo a Bíblia, é o quê? É idolatria. Tem pessoas, escute isso aqui. Jacó, segundo os teólogos, o primeiro avivamento que aconteceu na Bíblia foi Gênesis 35. 2 filhos de Jacó. Um filho do rei de Siquém se namorou de uma filha de Jacó. E essa filha era irmã de um dos filhos dele. E ele foi lá, deitaram com ela e estruparam ela. Fizeram uma casinha. Falaram assim, olha, é o seguinte, as mulheres, olha para mim aqui, as mulheres de vocês são bonitas e as nossas aqui também são. Bora fazer o seguinte, mas para vocês se casarem com a gente, vocês têm que fazer a circuncisão, porque só dá para casar quando tiver circuncidado. Sabe o que eles fizeram? Circuncidaram. Estava todo mundo doido por causa das mulheres. Aconteceu o quê? Que os 2 filhos de Jacó, Rubem e Simeão, foram lá e mataram todos os outros. Diz a Bíblia, diz o quê? Que todas as nações ao redor se reuniram e falaram, agora a gente engole eles. E o que o próprio do Jacó foi fazer? Só aquilo que crente faz na hora do desespero. Pergunte o quê? Orar. E ele orou a Deus e Deus disse assim para ele, Jacó, eu estou pronto para te atender, mas primeiro tira os ídolos de dentro da tua casa. Meu Deus. O texto bíblico, e eu gosto de Bíblia, diz que quando Jacó tira os ídolos de dentro da casa, o terror do Senhor foi por todos os arraiais. Tem gente querendo ter Deus e comunhão com Deus, mas está com a vida cheia de ídolos. Escute isso aqui, diga comigo, repita assim, diga, esperar inteiramente. O versículo de número 13, ó, cinja os lombos, tenha um autocontrole, espere inteiramente. É engraçado que tem gente que está esperando Jesus do jeito dele. Esse esperar inteiramente nesse texto transmite uma ideia de uma expectativa diferente. Como assim, pastor? O que transmite isso aqui? Escute isso aqui, que isso aqui é interessante. Transmite a ideia do retorno. Deus está esperando o retorno de Jesus e as suas promessas. Mas esperando como? Esperando de que forma? Alegre, feliz, confiante, crendo. Pastor, não aconteceu hoje. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Josué, o mesmo sentimento que houve ali em Caleb, que esperou 45 anos uma promessa do Senhor, sem desanimar. Passou 45 anos, ele ia para o culto, ele assistia culto, ele congregava e continuou fazendo o que? Esperando. Irmão, tem crente que se ele passar uma prova no mês, ele desiste da fé dele. E a palavra de Deus é, ó, sede sóbrio, cinja o teu lombo, esteja preparado. Cinja o teu lombo, sede sóbrio e espere inteiramente. A resposta da pergunta, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Como é que você trata a sua comunhão? O entendimento dessas situações me fazem querer viver uma vida santa. Fora isso, eu estou empurrando isso com a barriga. Escute, aqui nesse texto, só no versículo 13, tem 3 ordens. Quantas ordens? Olhe para mim. Primeira, repita, diga, cingindo. Segunda, diga, autocontrole. É como se ele estivesse dizendo assim, abre aspas, estejam prontos para pensar nas obras de Deus e obedecer-lhes imediatamente. E estejam alertas,
vigilante, esperando confiantemente que o que Deus tem para você é infinitamente. Pedro está dizendo assim, ó, o momento que vocês resolverem viver uma vida de santidade, não se preocupe, que o que Deus já reservou é maior do que qualquer coisa que o mundo pode oferecer. Pastor, por que então o senhor está pedindo para me viver em santidade? Porque as coisas daqui acabam aqui, as coisas que eu ganho aqui terminam aqui, as coisas que eu conquisto aqui ficam aqui. Aleluia. Versículo 14. Como filhos da desobediência, como filhos da obediência. Como filhos de quê, irmão? Glória. Tem algum aí? Capítulo 1, versículo 14. Como se caracteriza o filho de Deus? Pastor Narciso, como é que eu conheço um filho de Deus? Olha para o teu irmão, vê se ele tem cara de filho de Deus. Não tem não, irmão. Filho de Deus gosta de dar glória no culto. Olha para ele. Fala, eu sou filho de Deus. Como é que eu caracterizo um filho de Deus? Olha para mim, simples. Olha aqui, crente. Um filho de Deus obedece. Outra coisa, característica. Essa ideia domina o pensamento de Pedro na carta toda. Perceba que você é filho e não criatura. E porque você, capítulo 1, versículo 13, a Bíblia está dizendo assim, ó, nós somos filhos da obediência, porque no final do capítulo 13 diz que a graça que recebeste sobre vós, é a graça do Senhor Jesus Cristo. Pode ter esse relacionamento de pai e filho, irmão, você pode chamar Deus de Abba, porque você é filho da obediência. A lista de Efésios 2 você não se encaixa, o sangue de Cristo já te alcançou. A lista de Romanos 1 você não se encaixa, o sangue de Cristo já te alcançou. Pastor, quer ser santo? Eu poder ter, irmão, eu posso chamar o Pai criador de tudo de Abba. Olha essa moral. Não porque eu prego, porque eu canto, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu evangelizo, porque eu toco teclado, porque eu toco guitarra. Não! Por causa da obra e do mérito de Cristo. A graça foi revelada em Cristo. A justiça de quem? De Cristo. Agora posso ter acesso de volta com o Pai. Isso é ser santo diante de Deus. Escute, para a gente caminhando para o final. Uma coisa interessante. Capítulo 14, 1, versículo 14. Parte B diz assim, ó. Não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Sabe o que eu acho interessante? Que Pedro fala que nós somos filhos da obediência agora. E quando ele se refere para quem ele está escrevendo que são os eleitos, ele escreve no passado. Como assim? Ele está dizendo assim, olha, vocês agora, os salvos, que Cristo já alcançou, que vivem em santidade, tinhais passado anteriormente na vossa ignorância. Irmão, tu não vive mais na ignorância. Pastor, ainda vivo. Tinhais passado, que viviam passado, e agora viva onde? Debaixo do sangue redentor de Cristo. Aí ele prossegue, olha, não vos amoldeis. Se você é filho, você não segue mais as naturezas e os seus desejos naturais. Aleluia. O que desagrada agora, pastor? Por causa do novo nascimento. Alguém já nasceu de novo aí? Agora você obedece o Pai. Santidade e obediência são características muito fortes de um eleito. Efésios 1:4, Paulo escreveu assim, ó: Ele vos chamou para serem santos e irrepreensíveis. Coloca para mim, eu preciso ler esse texto com vocês. Romanos 12:12. Por favor. Estou terminando, irmão. Romanos 12:12. Olha o que diz o texto: regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverante. Versículo 13: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. 14: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não vos. Aleluia. Paulo está nos ensinando que a característica de uma pessoa salva é obediência e é o que? Santidade. Outro ponto: quando tinhais anteriormente, essa era a nossa condição outrora, no passado, antes de Jesus nos achar. Agora, filho justificado pelo sangue do Cordeiro, você não vive mais no tempo da ignorância,
Porque a força da regeneração quebrou todo o poder do pecado. Pastor Narciso, vitória sobre o pecado. Sabe o que é interessante? Gálatas capítulo 5, versículo 24, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Paulo diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Versículo 15, 1 de Pedro 1,15, só o 15 e o 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também o quê? Também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Ele está fazendo, quando ele usa essa palavra amoldando, ele está fazendo um contraste com o comportamento de um ímpio que ainda não foi alcançado por Cristo, com o comportamento de uma pessoa que já é regenerada. Ele vai dizer assim: olha, vocês não podem se amoldar com o padrão do mundo. O padrão para vocês viverem é o padrão de Cristo. Se o padrão para nós vivermos em santidade é o de Cristo, por que nós como crentes queremos imitar mais o mundo e não a Cristo? Se o padrão para nós vivermos de santidade é o que a Bíblia ensina, por que nós queremos nos colocar dentro do padrão que o mundo coloca e não da Bíblia Sagrada? Uma coisa interessante que ele vai dizer, a ideia de santidade não é apenas separação, mas é se separar de uma vida imoral e ter uma vida reta. Como assim, pastor? É observar algo muito importante. O quê? E eu termino aqui. O que nos chamou é santo. O que nos chamou é o quê? Santificação começa em Deus. Quando ele fala assim, ó, o que vos chamou é santo, a santidade não começa em ti, começa naquele que te chamou. Amém? O que te chamou é santo. Ou seja, quem começou a obra foi um que é santo. Aleluia. Tornai-vos também santos. Só que ele vai falar de um padrão que se transforma a cada dia. Como assim, pastor? A cada pensamento, a cada leitura, a cada glória, a cada oração, a cada momento de busca. Quanto mais tempo tu tem de fé, mais santidade tem que ser demonstrado na tua vida. Tu conhece aqueles crentes que quanto mais tempo eles passam na igreja, mais eles pioram? Tu conhece algum? Pois é, biblicamente a Bíblia ensina, aqui nesse texto, que quanto mais tempo eu tenho de fé, mais santo eu tenho que me aparecer. Eu tenho que aparecer. É o famoso barro na mão do oleiro de Jeremias 18. Tem alguns que começaram agora, acabaram de cair na mão do oleiro. São bebês, meninos da fé. Mas tem aqueles que estão tempos e tempos em tempos, e já eram para eles ser bem parecido com Cristo. E Paulo diz que nós devemos ser transformados de glória em glória. Versículo 16. Sede santos, porque eu sou santo. Sede santo é o nosso padrão e modelo. Conclusão: tudo que é contra o caráter de Deus, Deus odeia. Capítulo 2, mesma carta, versículo 21. Game over. Capítulo 2. Despojando, porquanto para isto mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Foi o exemplo de Cristo, pastor? Sofrimento, renúncia, obediência ao Pai, santidade, morte e morte de cruz. O Evangelho, Pedro em toda a carta vai mostrar que uma pessoa que decide viver em santidade, em obedecer à voz de Deus, ela vai ter que estar pronta para o sofrimento, para as represálias, para as dores, para os desertos. Fica olhando no status das pessoas e elas colocando assim: ah, pastor, não está fácil, mas eu estou aqui. Está difícil, mas eu estou aqui. Sabe o que Pedro fala na carta? Ele fala assim: olha, se vocês apanharem porque vocês roubaram, vocês só estão recebendo a culpa do roubo. Não tem mérito nenhum nisso. Agora, se vocês, olha isso, apanharem porque não fizeram nada, aí tem galardão. Ponto. Aí ele fala: e Deus se alegra disso. Que isso? Vocês ouviram o que eu falei? Numa Universal, o cara me jogava uma Bíblia na hora dentro de uma Universal se eu falasse um negócio desse. Porque lá a ideia é: tu não sofre, tu não passa luta, tu não chora, tu tem que estar com dinheiro, tu tem que estar sempre bem, tua saúde em dia, tudo tem que estar top. Aí vem Pedro e fala assim, ó: quem sofre porque procurou só está recebendo a recompensa do que procurou. Mas quem sofre por aquilo que não faz, está imitando os passos daquele que o chamou.
Aí ele vem e ainda fala assim, e aquele que o chamou ainda se alegra. Agora escuta, pastor, o senhor está dizendo que Deus se alegra com o meu sofrimento? Não, eu estou dizendo que Deus se alegra porque nesse sofrimento tu está crescendo. Deus não está alegre porque tu está sofrendo, Deus está alegre porque tu está crescendo. Vou falar de novo, Deus não está alegre porque tu está sofrendo, Deus está alegre porque tu estás o quê? Crescendo. Olha isso, pegaram um homem chamado Adão, colocaram ele dentro de um jardim, e lá tinha tudo que ele queria, Netflix de graça, pera de graça, açaí de graça, manga de graça, charque assado de graça, farinha de tapioca de graça. Era só ele meter a mão pela janela e comer o que ele quisesse, não pagava nada. Vai comprar uma pera que é R$2,50 agora. Do suor do teu rosto comerás. Porque escuta, o pecado é tão forte que ele não amaldiçoou só Adão, ele amaldiçoou Adão, Eva, a serpente, as aves, a terra, o céu, as águas, o cosmo, as bactérias. Por isso que João diz que a terra vai ser transformada. E o único jeito de passar por essa transformação qual é? Se o teu nome estiver escrito no livro da vida. O espírita kardecista, infeliz, passa nessa vida assim. Pastor Adriano, ele vem e ele pensa, se ele for dali do pensamento do janismo, qualquer barata pode ser um tio teu, não pisa numa barata, não chuta um gato que pode ser ter um avô teu, alguma coisa, porque eles acreditam nessa encarnação até de bicho. Mas tem uma outra linha que acredita que só reencarna de homem para homem. Aí olha o pensamento, se eu não teve chance de ser um espírito bom, uma pessoa boa nessa, eu vou morrer e eu vou voltar no outro corpo, vai nessa. E já tem cabra aí que está reencarnando há décadas, há milênios e não muda o infeliz. E haja ele vir, meu irmão, e já vem velho, já vem louro, já vem preto, já vem todo tipo de gente e é infeliz. Olha o que foi que Jesus... Meu irmão, olha essa sacada do Espírito Santo. Pastor Adriano, já passa para o Senhor. Olha essa sacada do Espírito Santo. Deus falou assim, ó. Eu vou acabar com... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vencer o pecado na cruz. Vou tirar a corrente do pecado do pé deles. E vou pegar a corrente da minha graça. Segura. E vou colocar no outro pé. Pá. Beleza. Agora, tipo assim, irmão, tu nunca te perguntou... Abacuque, olha isso aqui. Pastor Narciso, por que Pedro está escrevendo de santidade? Porque Pedro sabe que todo dia as inclinações e desejos do mal passam na nossa mente. Só que Pedro também sabe que pode passar, mas não manda mais em ti. Aí Pedro está dizendo o seguinte, ó. Todo dia o pecado bate na tua porta, todo dia tu tem inclinação para o mal, mas ele sabe que após a regeneração, agora o pecado não é mais teu Senhor. Olha o que o Senhor Jesus fez. Eu vou vencer o pecado, mas eles ainda vão continuar na presença do pecado. Sabe por quê? Porque se Deus te faz santo por completo, tu ia dizer assim no culto, ó, santo, santo sou eu. Olha aqui para mim. Glória, glória a mim. Louvado seja o meu nome. Aí Deus te deixou. Oh, glória. Deus te deixou com uma feridinha chamada carne, que é esse corpo aqui, ó. Pega aí no teu corpo, pega na tua dor, na tua hérnia, pega aí, pega. E diga assim, corpo, tu vai ser transformado. Diga para ele, tu vai ser glorificado. Diga, irmão, pega nele, faz alguma coisa. Fala assim, Deus vai trabalhar em ti. Diga assim, morte e choro, tristeza e dor, hérnia, diabetes, tudo que não presta, nunca mais vai ter. Amém ou não amém? Olha o que Paulo disse. Paulo olhou, primeira carta aos Coríntios. O meu corpo está envelhecendo todo dia. Se tu não der glória nessa, o pastor Adriano vai dar. O meu corpo está envelhecendo todo dia, mas o meu espírito é como de um menino de 15 anos de idade. Aleluia. Deus falou assim, não, eu vou livrar eles do pecado. Sabe por que Deus deixou você trabalhar? Porque você tem que fazer a tua parte.
Se tu quer vida de santidade, amanhã tu vai ter que acordar, vigiar, ser sóbrio, cingir o teu lombo. Aí ele vai lá com Timóteo e fala assim: Timóteo, glória, se eles correm atrás de uma coroa corruptível que acaba, meu Deus, porque nós não nos esforçamos mais? Porque a nossa coroa é incorruptível. Pastor Adriano, o Michael Phelps se treinava 8 horas por dia. O Usain Bolt disse numa entrevista em rede mundial que ele abdicou 20 anos da vida dele para correr 1 minuto. Atrás de coisas passageiras, limitadas, transitórias, que não valem absolutamente nada para o além. E Paulo falou assim: olha, a salvação já foi oferecida, dá um glória. A regeneração já alcançou vocês, dá um glória. Vocês já foram justificados pelo sangue do meu filho, dá um glória. As bênçãos espirituais já alcançou vocês. Ei, quer motivo para viver em santidade? Tu ia para o inferno, agora tu não vai mais. Quer motivo para te viver em santidade? Por que eu tenho que viver em santidade? Por que eu tenho que ter só uma mulher? Por que eu tenho que fazer aquilo que a Bíblia manda? Por que eu tenho que obedecer? Porque a inclinação da tua carne te leva para perto do diabo, para os demônios, para os seus anjos e para o lugar chamado Guiena que está preparado. Mas aprove a Deus, na sua presciência, antes da fundação do mundo. Deixa eu citar um texto para você e eu encerro. Romanos 9. E ainda não eram gêmeos nem nascidos, Esaú e Jacó, para que a predestinação, oh aleluia, ficasse concretizada. Direi, o menor servirá ao maior. Por quê? Não depende de quem quer. Quem gostava de rock, levanta a mão. Rock doido, levanta a mão, levanta, vai, conta aí. Olha ali, ó, rock doido, rock doido. É só passado, ó. Vocês eram teenage, estavam. Quem gostava aí de cheirar um pó? Levanta se tem coragem, olha aí. É tudo tu, rapaz. De novo a tua mão lá atrás. Misericórdia. Olha para mim, tá em todas aí. Quem era viciado numa birita aí? Levanta a mão, levanta, irmão. Pastor Adriano, se essa graça não nos alcançássemos, nós não estaríamos aqui nessa noite. Porque nós, eu estou no mesmo barco, avarentos, mentirosos, invejosos, caluniadores. Todo dia a irmã conquista uma coisa e vem aquele negócio: era para ser eu, não era para ser tu, porque se fosse para ser tu, Deus tinha dado para ti, é para ela. Aí Pedro fala assim: deixa eu falar. Ô glória, isso é igual a forno a lenha, irmão. Depois que pega já era. Deixa eu falar. Fala, Pedro. Vocês querem motivo para viver em santidade? Vou falar. Fala, Pedro. Então cinja o lombo de vocês. Vocês querem ouvir? Se preparem. Vocês querem ouvir? Sejam vigilantes. Vocês querem ouvir? Espere com fidelidade. Vocês querem ouvir? Sabe por que vocês têm que andar em santidade? Diga assim: estava reservado para nós uma cruz. E Ele decidiu derramar graça sobre nós e subir no madeiro. Aleluia. Aplauda ao Rei Jesus nessa noite. Olha aqui, já terminei de verdade. 58 depois de Cristo. Fechar aqui, senão eu não termino. Paulo fundou numa cidade chamada Tessalônica, capital da Macedônia. Uma igreja numa cidade de 250 mil pessoas. Passou-se 30 anos. Quantos anos? 30 anos. Eu falei que terça-feira nosso culto vai até 21h20. Lembre disso. São 21h03.
Olha aqui para mim. Passou-se 30 anos. Passados-se 30 anos, os primeiros crentes que receberam a carta de Paulo começaram a morrer. Começaram o quê? E quem ficou vivo ficou desesperado. Pergunte por quê? Porque eles pensavam, pastor Adriano, que quando Jesus voltasse, e ele vai voltar. Obrigado. E quando Jesus voltasse, os crentes que estavam mortos não iam subir, porque estavam mortos. Aí Paulo diz assim: queridos, não se preocupe, porque no tocar da trombeta, quando o céu abrir, visível, audível, todo olho verá. Não cai nessa de arrebatamento secreto, pelo amor de Deus, sai desse nível. Quem está morto, não interessa em que estado o teu corpo vai estar, se foi cremado, se foi cortado, se foi mutilado, cada célula vai ter que voltar para o lugar, porque vai ser dada uma morte, ou uma ordem dizendo: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? E nós estaremos lá transformados. Bata uma palma para o Rei Jesus. Eu quero saudar a amada igreja com a graça, com a paz do nosso Senhor. Amém? Para nós é uma alegria, né? Nós estamos aqui cultuando